Olá, pessoal. Meu nome é Renato Gomes. Eu irei apresentar para vocês o trabalho denominado óleo essencial de limão siciliano como revestimento lipoprotetor para conservação do morango. Tenho como colaboradores Igor Henrique dos Santos, Edna Cristina, Leandro Henrique, Weber Martins, Maria Odete, Nélio Maurício e Sofia Antunes. Falando inicialmente sobre o morango, é conhecido, do conhecimento de todos, que esse é um dos frutos mais importantes da gastronomia, destinada sobretudo à parte de sobremesas. Destaca-se pelo preço elevado, seu colorido vermelho brilhante e sua superfície rugosa. Dito isso, nós temos alguns problemas relacionados com o morango. Alguns deles são a questão da embalagem, do transporte, da conservação, devido ao fato de que este fruto é muito delicado e altamente perecível. Como ele apresenta um elevado teor de água, ele também acaba sendo mais propício à proliferação de pragas, como bactérias, fungos. E dentre os principais agentes que deteriorizam esse fruto, a gente tem o mofo cinzento, conhecido como Botrytis cinerea. É sabido também que no controle de frutos, dentre as várias técnicas que a gente tem para poder aumentar o tempo de prateleira dos frutos, em específico aqui no caso do morango, a gente tem o pré-acondicionamento com dióxido de carbono e a utilização, por exemplo, de irradiações. Mas ainda está sendo bastante difundido a questão da utilização de óleos essenciais de plantas medicinais e aromáticas. Já há relatos na literatura de que esses óleos eles têm propriedades que podem ajudar na conservação de frutos. O que seriam esses óleos essenciais, então? Misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, odoríferas e líquidas. São solúveis em solventes como o éter e o álcool, e são caracterizados por serem ácidos e um pouco picantes. Dito isso, uma breve pesquisa na literatura, a gente vai observar que, no caso do limão siciliano, do óleo essencial de limão siciliano, a gente vê que esse óleo, ele apresenta uma certa eficácia no que diz respeito à conservação de alimentos, especialmente de frutos cítricos, especialmente o óleo essencial de frutos cítricos, que no caso aqui do nosso trabalho seria o limão siciliano. Dito isso, dentro das suas principais bioatividades, a gente destaca as ações antibacterianas, antivirais, antifúngicas e imunológicas. Sendo assim, a partir desse pressuposto, o objetivo geral do nosso trabalho foi analisar e identificar a ação antifúngica do óleo essencial do limão siciliano como potencial revestimento lipoprotetor no morango para aumentar a sua conservação, o seu tempo de prateleira. Como objetivos específicos, identificar o óleo essencial como protetor de danos exteriores, como fungos, identificar se resquícios desse óleo utilizado atrapalharia, no caso, alguns sentidos organolépticos, como o gosto, odor, estado visual, textura, e observar se houve deterioração do morango ou não com a utilização deste óleo essencial. Em relação à metodologia, a intenção inicial do nosso grupo era que nós pudéssemos produzir esse óleo essencial utilizando aí uma aparelhagem específica para tal. Tanto é que nós contávamos com a participação e com a colaboração da Universidade Estadual de Goiás ou do Instituto Federal de Goiás. E também de algumas universidades particulares aqui da região. No entanto, como veio a pandemia, a forma como nós encontramos de driblar essa problemática foi adquirir esse óleo essencial de limão siciliano de forma comercial, foi o que a gente fez. Já os morangos, eles também foram obtidos no comércio local, aqui mesmo da região, conforme podem ser observado aí pelas imagens. Após a compra desses frutos, foi feita a seleção, tentando aí pegar frutos mais uniformes possíveis, de acordo com a aparência e coloração das superfícies. Então, essa escolha foi feita de maneira simples, de maneira comparativa. Então, a realização desse teste se deu da seguinte forma. Foram selecionados 6 grupos de teste com 3 frutos cada um. Então, 6 grupos, 3 grupos para o teste ser feito dentro da geladeira
e 3 grupos para que o teste fosse feito fora da geladeira. Olha só. E nesse caso a gente não lavou nem tirou as sépulas, que é para evitar a contaminação desses morangos, né, o que eles se deteriorassem mais rapidamente. Então, assim, a gente simulou realmente como se fosse uma questão de armazenamento ou na geladeira ou fora da geladeira antes de que esses morangos fossem consumidos. Então, de acordo, dentro do grupo, né, de morangos que estava na geladeira e fora da geladeira, a gente utilizou algumas características gerais. Um grupo controle, com morangos sem revestimento de óleo, dentro da geladeira, fora da geladeira, que aqui a gente chamou de ensaio 1 e ensaio 4. Um segundo grupo com morangos com apenas uma camada de revestimento de óleo, a gente classificou aqui como sendo dentro da geladeira como grupo 2, fora da geladeira, grupo 5. Um terceiro grupo de morangos, onde a gente aplicou 2 camadas de revestimento de óleo. Dentro da geladeira, a gente chamou esse grupo de grupo 3, fora da geladeira, a gente chamou esse grupo de grupo 6, ou ensaio 6. É uma pequena observação, né, que no caso dos grupos onde a gente aplicou 2 camadas de óleo essencial, a gente esperou 5 minutos para poder, entre uma aplicação e outra. Como vocês podem observar, essa aplicação do óleo essencial sobre a superfície do morango, ela foi feita com o auxílio de um pincel alimentício, conforme a gente está vendo aqui nas imagens. Nós pegamos o óleo, passamos no pincel, colocamos algumas gotinhas do morango e distribuímos, então, o óleo essencial sobre o morango com a ajuda de um pincelzinho. Esse procedimento ele foi repetido para os morangos armazenados fora e dentro da geladeira. Sendo que dentro da geladeira a diferença foi que esses morangos foram armazenados, né, com as tampinhas, com as latinhas de margarina mesmo, né, o que a dona de casa faz aí no seu dia a dia. E fora da geladeira foi utilizado o filme PVC. Então, aqui a gente tem a imagem depois de pronto, os morangos dentro da geladeira, imagem 1 aqui, parte 1, e fora da geladeira, parte 2. Durante a análise, no caso dos morangos que foram armazenados dentro da geladeira, essa análise ela foi feita durante o decorrer de 10 dias. Já fora da geladeira, apenas 5 dias. Foi o tempo máximo aí que a gente já pôde observar várias alterações organolépticas nesses frutos. Como resultado de discussão, a gente tem aqui, por exemplo, a análise físico-química aqui dos morangos que foram armazenados dentro da geladeira, em relação à cor, odor, presença de mofo e textura. Então, esse teste ocorreu durante 10 dias, sendo aqui representado por um traço os morangos onde não houve aplicação de nenhuma camada de óleo, um asterisco com apenas uma aplicação de uma camada de óleo e 2 asteriscos com 2 camadas de óleo. Então, a gente observa que em relação à cor, já no primeiro dia, os morangos, desculpa, que nós utilizamos óleo essencial, seja uma ou 2 vezes, né, 2 camadas, já apresentaram mudanças referentes à coloração, sendo que os morangos onde não houve aplicação do óleo essencial só foram apresentar mudanças em relação à sua cor a partir do 8º dia. Em relação ao odor, quem apresentou essa primeira variação foi o morango com 2 camadas, a partir do 7º dia, e logo em seguida, todos eles já apresentaram odores diferentes. O mofo cinzento, por sua vez, no entanto, só apareceu nos morangos sem aplicação do óleo essencial no 9º dia. Em relação à textura, a gente observou que no 10º dia, todos os morangos onde houve a aplicação do óleo essencial apresentaram textura diferente, né? De certa forma não aceitável para comercialização, a gente pode citar. Aqui a gente tem as imagens correspondendo que no 10º dia, no caso, o item A indica o ensaio realizado com o morango sem aplicação de óleo essencial, B com uma camada, C com 2 camadas. Então, sem aplicação de óleo essencial, só houve mudança de cor no último dia, praticamente. Já no caso dos morangos com uma camada e 2 camadas de óleo essencial, já no primeiro dia, já houve ali uma mudança na coloração dos mesmos. Essa mudança aqui a gente tentou deixar um pouquinho mais evidente nesses primeiras imagens aqui de cada item. A primeira imagem do item B, a primeira imagem do item C. Então, sim, realmente teve essa diferença devido à aplicação do óleo essencial.
Na tabela 2, a gente pode analisar as características dos morangos cujo ensaio foi feito fora da geladeira. Então, em relação à cor, assim como dentro da geladeira, já no primeiro dia houve mudança de coloração para os morangos onde foi aplicado 1 e 2 camadas. Sendo que para os morangos onde não houve nenhuma aplicação de óleo essencial, essa mudança de cor só ocorreu no dia 4. Em relação ao odor, houve essa alteração do odor somente nos morangos, onde foram acrescentadas as camadas de óleo essencial, limão siciliano. A presença do mofo cinzento, ela apareceu nesses morangos fora da geladeira apenas a partir do 4º dia, em todos eles, seja com ou não aplicação do óleo essencial. E a mudança da textura aconteceu apenas nos morangos onde foi aplicado o óleo essencial de limão siciliano. Aqui, então, a gente tem esses dados. Em A, a gente tem a não aplicação do óleo essencial. A gente observa, então, que teve uma mudança aqui de coloração apenas no 4º dia. Já no item B, essa mudança, item B e C, essa representação, essa mudança de coloração, ela já acontece desde o 1º dia e a gente vê que progride aqui rapidamente para a deterioração do fruto, que seria a sua decomposição. Então, rapidamente esses frutos eles foram sofrendo decomposição. Como discussões gerais, a gente tem o seguinte, que os experimentos tiveram limitação de 10 e 5 dias de teste, dentro da geladeira foram 10 dias, fora da geladeira 5 dias. Durante os testes, notou-se a presença de líquido no fundo do recipiente daqueles frutos que tiveram aplicação da película de óleo essencial. Então, nós podemos, talvez, falar que esse acúmulo de líquido ocorreu devido, por exemplo, a uma questão de osmose. Provavelmente, a concentração dos óleos essenciais que a gente utilizou foi muito grande. Isso fez com que tivéssemos, então, a presença desses líquidos. A presença do fungo Botrytis cinerea no experimento caracterizou-se por danificar diretamente o fruto com pequenas manchas marrons claras cobertas com um micélio branco e com esporos acinzentados. Embora o óleo essencial de limão siciliano tenha inibido o crescimento do fungo, os resultados evidenciaram que, em alguns casos, a sua utilização alterou as propriedades sensoriais, alterou a cor, o odor, a textura, dessa forma impossibilitando que a gente fizesse o teste degustativo, e, consequentemente, esse morango não poderia ser comercializado. Como considerações finais, nós temos que o revestimento à base de óleo essencial de limão siciliano ele foi eficiente no aumento do tempo de vida, quando submetido a temperaturas baixas na geladeira, fora da geladeira não. É uma alternativa eficaz na substituição total ou parcial de conservantes utilizados pela indústria alimentícia. Houve perda de massa e na qualidade, além de provocar alterações sensoriais que prejudicaram a aceitação do fruto pelos consumidores. Nós tivemos algumas limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, que fez com que esses experimentos fossem realizados em casa mesmo. Impor futuros estudos relacionados ao uso de novas alternativas de conservação de alimentos, como o uso de diferentes tipos de óleos essenciais. Então, a gente fez o teste com o óleo essencial de limão, mas a gente também pode fazer com outros tipos, E, futuramente, adotar outras metodologias para aplicação tópica nos morangos em diferentes temperaturas de armazenamento e concentração, seja por meio de spray, pincel ou borrifador. E a gente imagina também que diminuir a concentração do óleo essencial utilizado seja um fator determinante. Como a gente utilizou um óleo puro, então talvez isso tenha interferido bastante nessas características organolépticas. Então, testar outras formas de aplicação e em outras concentrações. Muito obrigado.